Olá, meus queridos, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para mais um bate-papo sobre a história, a arqueologia, a teologia e também sobre a Palavra de Deus. Na verdade, a Palavra de Deus que norteia todas as demais temáticas aí. E você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, ele é muito importante e valioso para nós, tá bom? E, se gostar, é lógico, deixe também o seu like, avise para os seus amigos que existe o canal Rodrigo Silva Arqueologia e ajude-nos a divulgar esta mensagem, tá bom? Essa semana, o vídeo que eu estou colocando para vocês aqui é um vídeo que surgiu no meu coração agora, há uns 30 minutos atrás. Talvez um pouco mais do que isso. Eu ia falar sobre outra temática, confesso para vocês. Já tinha outro assunto preparado em mente. Na verdade, eu já tinha até um vídeo pronto no canal aí para subir. Ele já está gravado, vou deixar para outra semana. Mas eu senti no meu coração de falar algo, em primeiro lugar, para mim mesmo e em segundo lugar, para você. É porque em virtude dos últimos acontecimentos e das notícias a respeito do Covid-19, as pessoas estão muito apavoradas e com razão apavoradas. Eu mesmo que estava até relativamente tranquilo até aqui, agora eu fiquei um pouco mais tenso. Nós estamos perdendo muitas pessoas, já tem alguns prognósticos que março será o mês mais terrível de toda essa pandemia, desde que ela começou no ano passado até hoje, que esse mês de março será trágico. E existem aqueles, evidentemente, que acham que devemos ter o fechamento total de tudo, aqueles que acham que não, ou seja, as opiniões estão diferentes, estão divergentes, os ânimos estão à flor da pele, os nervos também, e enfim, nós estamos vivendo um momento realmente de tensão. Quando o Covid deixa de ser apenas uma estatística na TV e passa a se transformar em CPF de pessoas conhecidas, pessoas com as quais você conviveu, realmente as notícias, os números, as estatísticas passam a ter outro sabor. Um sabor amargo, eu diria, como o que eu tenho enfrentado com a perda de alguns conhecidos. Gente boa que esse vírus está levando. Isto fora aqueles que estão agora aflitos porque tem um parente, alguém no hospital, entubado e está pedindo oração. Realmente a situação não está nada fácil. Em virtude disso que eu estava meditando na Palavra de Deus e me veio muito no meu coração aquela frase do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Fiquem quietos, calma. E é justamente isto que o meu coração sentiu o desejo de falar para vocês, evidentemente usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que eu espero que mais uma vez, conduza as minhas palavras aqui. Eu vou ler para você o Salmo 46, que eu acho que é um salmo muito apropriado para os dias em que nós vivemos. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. O Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplem as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero analisar esse salmo com vocês, detalhe por detalhe, verso por verso, como ele foi escrito, por que foi escrito, em que época foi escrito e que circunstância foi escrito. Tudo indica que esse salmo foi composto na época de Davi, porque uma parte dos salmos que muita gente acaba saltando e não dá muita importância, são algumas linhas em itálico que aparecem em algumas bíblias. Na minha diz assim:
traz o título do salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e então traz em itálico, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Muita gente não dá importância para isso, mas esses detalhes aqui são significativos porque eles me ajudam a dar um contexto histórico para o salmo. É interessante que um salmo tão forte tenha sido composto pelos filhos de Corá, ou filhos de Coré, segundo outra tradução. Corá, ou Coré, em hebraico, significa aquele que é calvo, que é careca. Mas a parte do significado do nome, nós temos um personagem no tempo do Antigo Testamento, na época de Moisés, ali na época do povo de Israel, que era Coré e seus filhos. E Coré teve uma rebelião contra Deus. E por isso o Coré foi castigado, foi punido com a morte. E até alguns que se rebelaram junto com Coré e que acharam que Deus foi duro demais por proporcionar a morte a Coré, acabaram sendo apedrejados. É uma história dramática que você encontra no livro de Números, capítulo 16. Agora, muitas pessoas pensam que esses filhos de Coré aqui não poderiam ter nada a ver com aquele Coré que foi condenado à morte na época lá do êxodo, do pessoal da peregrinação no deserto, porque Deus não ia usar filhos de um homem como aquele para compor um salmo inspirado por Deus. Contudo, se nós lermos Ezequiel capítulo 18, verso 20, a gente tem uma passagem que parece não concordar com essa ideia. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz assim: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho, porém, não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre esse. Então isso me dá até um alento, porque muitos de nós, às vezes, viemos ao mundo de uma dinastia de pessoas meio complicadas, emocionalmente, espiritualmente. Às vezes o DNA espiritual ou emocional de nossa família não é dos melhores. Muitas pessoas são convidadas em exercício de psicologia a fazer uma árvore genealógica da sua família, apontando se há suicidas na família, depressivos, pessoas que romperam laços, porque aquilo pode explicar muito do seu comportamento. Mas a despeito dessa questão psicológica que é real, que é factível, a Bíblia me diz que eu posso ter uma esperança, a despeito da minha genética, a despeito dos meus ancestrais, de ser diferente do que a minha família tem sido até aqui. Portanto, eu acredito que esses aqui do Salmo eram os mesmos descendentes, não filhos diretamente, porque Davi está bem distante daqueles tempos ali, o período monárquico está séculos depois, mas sim de descendentes daquele Coré que se rebelou contra Deus. E se eu for para Números capítulo 16, 32 e Números 26, verso 11, eu vou chegar à conclusão que os filhos de Coré não morreram junto com seu pai. Eles foram poupados, certamente porque não seguiram na rebelião de Coré. Mas olha que bonito, já no início do Salmo, eu aprendo que Deus é misericordioso com os filhos daqueles que às vezes quebraram a promessa. Isso dá esperança para muita gente. E esse Salmo realmente é um Salmo fantástico, tanto é que eu não sei se você sabe, aqueles que são evangélicos, especialmente os luteranos, o mais famoso hino composto por Martinho Lutero, Castelo Forte, que alguns chegam a atribuir até a característica de ser um hino de exorcismo, Castelo Forte ao nosso Deus, esse hino de Lutero é uma paráfrase do Salmo 46. E vamos analisar os pedaços do Salmo, já que eu li todo para você. Começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É interessante que o Salmo ele segue a poesia hebraica, e eu já mencionei em outros vídeos que a poesia hebraica não é marcada por rimas, como as nossas poesias, como os nossos poemas aqui no Brasil. A poesia hebraica ela é marcada por paralelos de ideias. A mesma coisa é dita com uma frase e com outra frase com palavras diferentes. É como se fosse uma maneira de estimular as pessoas a cantarem o poema junto com o regente e ao mesmo tempo que elas cantariam junto com o regente, elas memorizariam. Aliás, até interessante que quando fala em hebraico que esse hino deveria ser cantado em voz de soprano, é interessante que essa palavra soprano no hebraico é alamot. Essa palavra só aparece aqui no Salmo 46 e na passagem que Davi traz a arca para Jerusalém,
e quando ele traz a arca para Jerusalém, a arca, ele deveria ter um coral acompanhando a trajetória da arca, e deveriam ter esses alamut à frente cantando. E quem seriam alamutes? Pessoas que cantam voz de soprano. Então alguns comentaristas pensam que aqui é uma referência a mulheres virgens que participavam do coral litúrgico do templo, ou antes do templo, do tabernáculo, da tenda. Isso é interessante porque nós temos inclusive lá em Israel estatuetas de argila que mostram mulheres participando do cântico, participando do toque de instrumentos. Então naquela época a mulher participava ativamente da liturgia. Eu sei que isso pode parecer óbvio demais para os dias de hoje, mas numa época patriarcal realmente é uma grande situação sui generis para o contexto. E é interessante Deus valorizar o louvor das mulheres. Então pode ser que esse em voz de soprano sejam as mulheres que deveriam fazer a parte da antífona, ou seja, as mulheres cantariam a primeira estrofe, um coral de mulheres lá no templo. Agora imagine comigo, como é que isso não seria lindo? Mesmo antes do templo, eu estou falando do templo na época de Salomão, mas na época de Davi não havia o templo, havia apenas o tabernáculo. Mas imagine as mulheres cantando e a multidão repetindo aqui a segunda linha. Então seria mais ou menos assim. As mulheres cantariam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí a multidão responderia: socorro bem presente nas tribulações. Aí as mulheres cantariam: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E o povo repetia: e os montes se abalem no seio dos mares. Aí as mulheres diziam: ainda que as águas tumultuem e espumejam, na sua fúria os montes estremeçam. Perceberam? A mesma coisa é cantada pelo coro das mulheres e a multidão aqui repetindo. E com força perante Deus. E quando vai cantando assim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, matzah, quer dizer, a fortaleza mesmo contra a guerra, contra ataques, e nós não temeremos, ainda que a natureza toda entre em convulsão. Veja, os montes se abalem no seio dos mares, as águas tumultuem e espumejem. É interessante que quando você vai no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 14, você vê que os mesmos elementos da natureza precedem o dia do acerto de contas de Deus, o dia da volta de Jesus. Olha Apocalipse 6,14 o que diz: o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então os montes e as ilhas foram movidos dos seus lugares. Os montes e as ilhas foram movidos dos seus lugares. Parece muito de perto com a expressão os montes se estremeçam e se abalem no seio dos mares. A linguagem parece praticamente a mesma. Ou seja, a convulsão da natureza, de acordo com a Bíblia, é exatamente aquilo que precede o juízo de Deus, a chegada de Deus, o acerto de contas final de Deus. Na verdade, em muitos momentos o Salmo vai mostrar isso, e a Bíblia também, esse tumulto da natureza já são gotas da ira de Deus, gotas do juízo de Deus, para fazer com que as pessoas se acordem, se alertem para o que está acontecendo. Vamos continuar. É interessante que do verso 1 ao verso 3, que fala toda essa convulsão da natureza, como eu falei, né, os montes tremendo, se abalando, as águas espumejando, aquela coisa toda. Essa aí fala assim, Selá. Essa expressão Selá em hebraico, que em algumas traduções é mantida, em outras não, Selá provavelmente significa crescendo, crescendo. Dá a entender que esses 3 primeiros versículos aqui era para o pessoal falar assim, imitando a fúria da natureza mesmo. É como se eles falassem assim quase que aos berros. Deus é nosso refúgio e fortaleza, diriam as mulheres, não é? E a multidão repetia, socorro bem presente na tribulação. E elas falavam com mais força ainda, por isso que era o agudo, né? Ainda não temeremos, mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Mas o Selá termina aqui, o crescendo termina aqui. Por quê? Porque a próxima estrofe do hino, isso era um hino, deveria ser falada de maneira tranquila. Como se você tivesse uma orquestra que estivesse tocando de maneira retumbante no início da música, e quando chega em determinado momento, fica só a voz de flautas, um violino suave, sabe?
não tem mais o bumbo, as batidas, e fala assim, bem tranquilo, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Bem suave. E o santuário das moradas do Altíssimo me chama a atenção. O que seria esse rio? Que cidade é essa? Que fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Muita gente pensa que a cidade de Deus, obviamente, é Jerusalém, só que não há nenhum rio que corta Jerusalém, que alegre Jerusalém. O rio mais próximo dali é o Rio Jordão, mas o Rio Jordão fica a leste de Jerusalém, a uma distância de 25, 30 quilômetros, talvez. Então não parece estar falando de Jerusalém. Alguns pegam o texto de Ezequiel capítulo 47 e pensam que é uma promessa de Deus para Jerusalém, porque lá fala do rio que sairá do santuário em Jerusalém, iria crescendo, 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 crescendo e descendo até atingir o Mar Morto. Mas o Apocalipse também fala de um rio que alegra a nova Jerusalém. Vocês têm Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 faz essa promessa. E é interessante que em Apocalipse, mais do que sair do santuário de Deus, esse rio sai do trono de Deus, porque Deus estará morando na Nova Jerusalém com os remidos. Diz assim, Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E diz o verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face. Ou seja, é o Salmo 46 lido de novo numa linguagem apocalíptica. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Olha Apocalipse. Nela está o trono de Deus do Cordeiro. Aqui diz, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. E é interessante que esse santuário das moradas do Altíssimo, Kadesh Mishkanei, em hebraico, significa as santas habitações. Interessante que Deus só tem um santuário, uma morada. É o Mishkan, que é o templo. A palavra Mishkan, em hebraico, é o tabernáculo, o templo. Mas aqui está Mishkanei, Kadesh Mishkanei, as santas moradas, está no plural. Por quê? Ora, óbvio, quando você vai para João capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus fala, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma para vocês. E quando eu for e preparar essa morada, eu voltarei. Então essas muitas moradas do Altíssimo são aquelas que ele está preparando. Não é que o Altíssimo precisa de muitas casas para morar, uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa de inverno, uma casa de verão. Não, mas é porque essas casas são para os filhos dele. Naquela cidade que tem um rio, o rio da vida, segundo o Apocalipse, cujas águas alegram a cidade e aqueles que vão morar nela. Apocalipse 21, verso 3 também fala assim, esse é o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, ele mora com os seres humanos. Deus a ajudará desde amanhã. Aí muda de novo o tom no verso 8. Bramam as nações, os reinos se abalam. Quando você vai para Lucas, capítulo 21, verso 26, Lucas falou que iria acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Lucas, capítulo 21, verso 26. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Bramam nações, reinos se abalam. Perceberam? Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Por quê? Porque através desses acontecimentos, como o Covid-19 e outras coisas mais, irmãos, é Deus que está fazendo ouvir a sua voz através dos elementos da natureza. Por isso a terra está abalada. Mas aí vem um verso que é repetido duas vezes, quase como um refrão. O Senhor dos Exércitos, Yahweh Tsebaot, ou Hashem Tsebaot, o Senhor dos Exércitos das hostes, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante que Jesus, deixa eu só apagar aqui que está vindo uma ligação.
Jesus é chamado na Bíblia de Emanuel, que quer dizer justamente Deus conosco. Emanuel. E é isso que a Bíblia fala, Deus está conosco. Aí o salmista convida, venham contemplar as obras do Senhor. É interessante que só isso aqui colocado, venham contemplar as obras do Senhor, poderia ser lido num sistema assim de, vamos louvar a Deus por tudo que Ele fez, o sol, a lua, as estrelas, os astros, o universo, as plantas, as florestas, as maravilhas naturais. Mas é interessante que as obras do Senhor aqui não são coisas bonitinhas que Deus fez. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Estranho isso. Por que o Senhor faz desolações na terra? É interessante que Isaías fala, eu crio a luz e crio as trevas. Eu crio o bem e faço o mal. E é interessante que esse mal de Isaías aqui, a palavra ra em hebraico, não é um mal de mal ético, o mal de maldade, é um mal de guerras. Ou seja, Deus põe fim à guerra. Ele traz, às vezes, ele permite as batalhas, a convulsão para nos alertar, mas ao mesmo tempo ele coloca termo naquilo ali, não vai continuar. Vejam as desolações que o Senhor provocou na terra. Sabe, é interessante, mesmo nós que somos cristãos conservadores na leitura da palavra de Deus, etc., nós temos às vezes uma dificuldade de colocar carimbo profético ou bíblico no que está acontecendo hoje, porque parece assim dramático demais que Deus esteja fazendo algo com o planeta Terra nesse sentido. A gente não aceita, não faz sentido. Ou seja, quando os assírios e babilônios vieram destruir Jerusalém e o profeta falou que aquilo era Deus castigando Jerusalém pelos seus pecados, é fácil ler, é fácil encarar, é fácil interpretar isso aqui, porque realmente está no passado da Bíblia. Mas quando tem uma guerra, uma situação hoje, eu tenho dificuldade de colocar aquilo ali como sendo a mão de Deus agindo. E eu entendo essa dificuldade, eu mesmo tenho esse receio, porque às vezes há muito sensacionalismo em nome de Deus. As pessoas começam agora a ler a Bíblia com uma mão e com a outra o jornal do dia. E assim interpretam principalmente profecias apocalípticas. Cada novo presidente que entra nos Estados Unidos é a besta que surge da terra, né? Cada terremoto que tem é um novo terremoto que vai trazer voltando. Cada guerra, então quer dizer, é perigoso realmente a gente ficar colocando selo profético ou bíblico em tudo que acontece. Por outro lado, no outro extremo, é igualmente perigoso eu não observar os sinais dos tempos. E alguém pode falar assim, mas espera aí, Rodrigo, para, que até aqui você estava vindo bem. A minha mãe morreu de Covid. O meu tio morreu de Covid. Eu estou com meu pai internado na UTI com Covid. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com ele. E aí você que vai dizer agora que foi Deus que provocou isso? O que meu pai fez? Será que meu pai está na culpa, por isso Deus permitiu tal coisa? Deixe-me dar um exemplo bíblico para você, respondendo à pergunta que talvez esteja no seu coração. Uma pessoa sincera e fiel a Deus pode sofrer os infortúnios de um castigo que Deus envia à terra? Vamos começar pela questão de castigo que Deus envia. Nós vivemos hoje uma situação em que as pessoas não querem mais a palavra castigo. Não querem mais a palavra castigo. A começar da educação de filhos. Hoje um pai que fala que vai castigar o filho, já vem um monte de especialistas em educação de criança e fala que não, você tem que dialogar com a criança, não pode pôr de castigo, não pode castigar, não pode repreender com a vara, não pode fazer isso. Se um professor bota um aluno de castigo e manda copiar 10 vezes a redação porque ele estava conversando na sala lá, vem a mãe reclamar com a supervisora, com a orientadora educacional, que aquilo causou trauma no filho dela, porque ele ficou depois da aula de castigo, que não pode, vai processar a escola. Ou seja, nós vivemos uma geração que nosso castigo virou uma palavra proscrita. Falar em castigo é a mesma coisa de falar em racismo, nazismo, ditadura, são palavras que ninguém quer defender. Então quando fala na Bíblia de um Deus que castiga, não fala isso não, que traz uma imagem muito negativa de Deus. Mas irmãos, a Bíblia fala que Deus castiga e repreende aquele que ele ama. Olha que interessante.
Eu castigo e repreendo aqueles que eu amo. Então vamos tirar essa alcunha de castigo é só para os ímpios. Mesmo sendo os ímpios, Deus castiga o ímpio não por capricho divino, mas porque ele ama o ímpio. Ele mesmo fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio, pelo contrário, eu quero que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se converta a mim. Nem o lago de fogo e enxofre vai ser um capricho de Deus. Deus não gostaria que o diabo fosse destruído. Deus gostaria que ele fosse redimido. Não pensem que é com prazer que Deus vai destruir o diabo, seus anjos e todos os ímpios no juízo final. Não é. E esses juízos que Deus traz na terra é uma maneira, como dizia C.S. Lewis, é um megafone de Deus para clamar a um mundo que continua ensurdecido. Deus está usando um megafone. Gente, olha aqui, eu estou aqui, voltem-se para mim, busquem a mim em oração. Mas o pessoal está mais preocupado com outras coisas. Tá, Rodrigo, tudo bem, eu entendi isso aí, mas você ainda não respondeu. Minha mãe morreu de Covid, meu pai está entubado, e aí? Deixe-me falar com você, vou pegar um exemplo bíblico. Nabucodonosor, quando veio destruir Jerusalém, em 587 a.C., ele veio e destruiu o templo, destruiu a cidade e levou os judeus em cativeiro. Por quê? Porque Deus já havia profetizado através dos profetas, especialmente Jeremias, que ele traria a Babilônia para punir Israel e Judá, especialmente Judá nesse caso, para punir Judá pelos pecados de Judá, pelos pecados de Jerusalém. E o povo não ouviu a advertência do profeta, não ouviu, veio Nabucodonosor e acabou com tudo. Tanto é que na arqueologia é interessante, quando a gente escava em estratos arqueológicos antes do cativeiro da Babilônia, eu encontro muitas estátuas de ídolos em assentamentos judaicos. Depois do cativeiro da Babilônia, eu não encontro mais estátuas de ídolos ali. Ou seja, quantas vezes os profetas estavam falando, não é para ter ídolo aqui na terra, não é. Aí vinha até o próprio Salomão, deixava as mulheres trazerem ídolos. Vinham os reis como Acabe lá no norte e outros mais e traziam ídolos e mais ídolos. Aí Deus falou, tá bom, então agora eu vou trazer os babilônios. Acabaram os ídolos. Às vezes a força do castigo, a força da disciplina causa um trauma benéfico. Quem se queima com leite quente, assopra até iogurte. Agora, é interessante que nesse cativeiro da Babilônia, que foi fruto da impenitência do povo, foi levado como cativo para a Babilônia, como todos os cativos, sem nenhum privilégio, um jovem chamado Daniel e 3 companheiros com ele. 4 jovens. 4 jovens tão fiéis a Deus, que 3 deles enfrentaram a fornalha ardente para não adorar a imagem do rei da Babilônia. E Daniel enfrentou a cova dos leões. Ora, será que Daniel e seus companheiros não eram consagrados a Deus? Será que se Jerusalém tivesse 100%, pelo menos 90% das pessoas como Daniel e seus companheiros, Deus precisaria trazer os babilônios? É lógico que não. Mas você percebeu que, interessante, mesmo Daniel sofreu as consequências do povo de Deus, mesmo que ele não estivesse participando da apostasia do povo de Deus. Então, sim, a resposta bíblica é sim. É possível que muitas pessoas sinceras, piedosas, estejam agora morrendo, sendo entubadas por causa do Covid, mesmo que elas talvez não merecessem aquilo ali. Mas sabe como eu encaro isso? São mártires que Deus permite que vá, porque às vezes a morte de algumas pessoas dessas é que tem feito outras acordarem. Talvez muitas mães piedosas que morreram pelo Covid, é a morte delas que fez talvez um filho que está afastado da igreja tomar consciência e voltar e se preparar. Quem sabe foi a última visita que ele fez para a mãe no hospital antes dela morrer, que ela falou assim, meu filho, volte para Cristo. Então, enquanto o juízo final não chegar, enquanto a porta da graça não se fechar, sim, pessoas sinceras poderão padecer junto com o mundo que jaz no maligno. E o que nós faremos? Bom, aí o verso 10 diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Há 3 maneiras de ler isso aqui no hebraico. 3 maneiras, eu não sei qual delas é a mais adequada, mas as 3 valem. Quem é aquele que Deus manda, silêncio, shut up, aquietem-se? Letra A, as nações pagãs, porque lá no verso 8 diz, bramam as nações. E Deus fala, agora calados, calados.
Agora é hora de vocês pararem. Pode ser? Pode ser a natureza, aquiete-se natureza, porque a natureza no verso 5, né? No verso 3, estava tumultuada, e a natureza estava um mar enfurecido. Aquietem-se forças da natureza. Ou letra C, aquietem-se, povo de Deus. Eu não vou tomar partido nem por uma leitura nem por outra. Eu vou colocar as três como possíveis e vou tirar conclusões das três. Começando pelas nações, a Bíblia fala, ele é aquele que despedaça o laço e põe o arco, a lança, despedaça a lança, quebra o arco, põe fim à guerra, queima os carros. O mundo estava todo preparado para muita coisa mundial. E Deus permitiu um vírusinho vindo lá da China para falar com o mundo assim, ó, cala, vocês estão muito tumultuados, cala. Agora vocês vão calar, agora vocês vão me ouvir. Agora cala, vou botar ordem na casa aqui. Sabe aquele professor que chega, a turma tá... Silêncio! Porque ele tem moral. Cala. E o mundo agora está tendo que redescobrir muita coisa. Pena que vários não estão aproveitando a oportunidade para corrigir erros. Vários não estão aproveitando a oportunidade para atacar governo, para atacar política, para atacar religioso, para atacar isso, para dizer que ele tem a solução do problema, mas não estão procurando resolver os seus próprios dilemas. Número 2, a natureza. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Como diz o livro do Salmo, de Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque ele tem o controle da minha vida. Eu tirar a vida de alguém, eu estou cometendo um assassinato. Deus não, Deus dá a vida, ele tira, como ele bem entender. Deixa Deus ser Deus. E aí, em terceiro lugar, povo de Deus. Calma. Eu sou Deus. Você se esqueceu disso? E aí o Salmo termina. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu, particularmente, ainda não peguei Covid. Mas com essa nova cepa, a variante do vírus, pode ser que eu pegue Covid amanhã. Pode ser que eu esteja fazendo esse vídeo e amanhã eu seja entubado. Pode ser. E antes que alguém fale, não, Rodrigo, Deus livre e guarde. Gente, está tudo nas mãos de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, estou orando por mim, por outros, mas eu ainda quero deixar Deus ser Deus. Então, falando em primeiro lugar por Rodrigo, e segundo para você que está me ouvindo, ainda que a BBC publique que março talvez será o pior mês de toda a trajetória dessa pandemia, desde o seu início até aqui, ainda que alguns coloquem números apocalípticos de muitas pessoas que vão morrer ainda, de variante, ainda que alguns coloquem dúvida se a vacina funciona ou não funciona, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações. De uma forma ou de outra, Deus é Deus. Calma, faça sua oração, seja solidário com quem está sofrendo, faça sua parte social e deixe Deus ser Deus. Esse foi o pedido que eu fiz em oração a Deus para mim mesmo, para que eu deixe Deus ser Deus, e agora transmito a você. Fique com Jesus. Um grande abraço e que Deus esteja com você, com sua família e com todos esses que estão acometidos por essa doença ou perderam algum ente querido em virtude disso. Confiemos no Senhor.